Vamos que vamos, nação rubro-negra, chegando aí com mais notícias do Flamengo, informações sobre o Thiago Almada, informações também sobre o David Romero e também o Ayrton Lucas, né, que pediu desculpas, deixou um recado aí pra nação sobre a partida dele de ontem, e vamos pegar aqui agora todas as informações do Flamengo e trazer pra você. Então já chega deixando aquele like e vamos para as notícias do Flamengo. Logicamente a gente vê que o Palmeiras ganhou hoje do Curitiba, a gente vê essas coisas, né, normal, só que a gente se preocupa mais com a gente e a gente quer se preocupar em ganhar os jogos que vem pela frente. Um placar bom, sem sofrer gols também, que é muito importante, né? A gente sabe que a gente ainda tem alguns pontos a tirar aí do Palmeiras, mas igual eu disse, a gente tem que fazer a nossa parte e lá no final a gente vê. Tá aí, o Flamengo, como todo mundo espera, um time forte dentro e fora de casa, aproveitou para fazer saldo de gols. Muita gente já começou com aquele papo, o Pedro, se estivesse na Copa, já foi, gente. Agora o Pedro tem que render como ele rendeu ontem para o Flamengo, que na verdade ainda está em busca de jogadores no mercado e mesmo assim tem um elenco super forte, dos mais fortes da América do Sul, Cicinho. Exatamente, demonstrou essa força ontem, né? O Flamengo, essa parada fez muito bem, principalmente pro Pedro. O Pedro voltou com fome de gol, muita movimentação. E o Flamengo tem essas peças, né? Você vê aí o decorrer da partida, entrou a Arrascaeta, ei, São Paulo, domingo é vocês. Então, assim... E depois, sabe quem é? Quem? Inter? Ai. Ui. Ixi, 6 pontos Flamengo já. 6 pontos. O Palmeiras que corra, porque o Flamengo, assim, o Flamengo tá vindo forte realmente e o momento pro Flamengo, assim, é momento de recuperação. É pensar exatamente como o Samuel Lino falou. Nos seus jogos, nas suas vitórias, porque depois, se o Palmeiras vier a tropeçar, ele vai estar sempre próximo. Edu Dracena, claro que o Palmeiras foi super bem, tanto quanto o Flamengo, continua na liderança, mas é o adversário a ser batido. É o primeiro no radar do Palmeiras e é uma equipe que ontem, com vários desfalques, o Arrascaeta só entrando na segunda etapa, perdeu Plata também por lesão, mas aí o Lohan, que era um jovem esquecido, teve seu brilho e depois deixaram de lado, agora parece que reacendeu com o Leonardo Jardim. Renata, é que a gente estava falando assim, a questão do trabalho do treinador, do Leonardo Jardim. Então, isso mostra que estava o jogador encostado lá e ele recuperou, fez um bom jogo ontem, por mais que o Plata ontem saiu lesionado, ele entrou, correspondeu, fez gols também. Eu acho que, de repente, aquela coisa da contratação que a gente sempre está falando aqui ontem, de repente está na base. Eu acho que para o Flamengo, para o Palmeiras, você revelar jogadores e você conseguir depois lá na frente vendê-los, isso que é mais importante, porque aí você acaba tendo recursos para de repente contratar jogador. E ontem o Flamengo, né, pegou um time muito frágil, a equipe do Chapecoense, e infelizmente eu acho que não vai sair daquela zona ali da degola ali, né, do rebaixamento, porque jogando em casa, ganhou só um jogo, que foi contra o Santos, 4-2. Depois em casa não ganhou mais. Então isso mostra realmente a fragilidade da equipe chapecoense. E já virou turno, porque o próximo adversário da Chape é o Santos, fora de casa. Ronaldão, o Flamengo em negociações muito pesadas e fortes com o Thiago Almada, passou pelo Botafogo, jogador do Atlético de Madrid. E fora isso, o time rende em campo. A gente sabe que o Flamengo tem tudo para brigar muito de perto por qualquer título até o final do ano, menos a Copa do Brasil, que foi eliminado. Mas impressionante. E também a molecada, né, que acaba subindo e fazendo a diferença. Eu acho que o Flamengo tem que pensar muito mais agora no pessoal da base. É porque tem um time... Tem muita cobra lá no Flamengo? Não tem muita cobra. Pega a molecadinha aí, porque na hora que for vender a molecadinha, a grana é bem maior pro Flamengo. O Flamengo já tem os cascudos, deixa os cascudos e traz a molecada. Porque esse é o momento. Colocou o menino ontem também, olha o golaço que ele fez aí, ó. Ele brigou com a bola, brigou com o zagueiro, brigou com o goleiro e colocou pra dentro do gol. Eu acho que o Flamengo tem que pensar nisso também. Fazer com que a Gávea respire com a base também. Não é só trazer medalhão. Trazer medalhão traz título. Não é bem assim. Tem que ter um grupo forte e pode mesclar sim o Flamengo. Só quer ficar gastando dinheiro. É muito peixe, né? Você fala. É muito peixe no aquário pequeno. Não é? Põe a molecadinha também. O amigo foi lá e se impôs, né? Se o começo do jogo esperou o Pedro numa aula de centroavante, né? Daquele centroavante que espalha, briga, recupera e chuta e faz o gol. O que falta para muitas equipes, né? De ter peso na área. Você me perguntou do Vasco. Foi o que faltou para o Vasco o jogo todo hoje. O Vasco tivesse isso,
teria vencido o jogo. A bola chega, na maioria das equipes, a bola às vezes chega muito na área, mas não tem ninguém para decidir. Sim. E o Pedro estava lá hoje e foi... E, além da série de erros da Chapecoense, Sim. que proporcionaram ao Flamengo um jogo suave e tranquilo. O Flamengo fez a dele na volta, terminou bem, recomeça bem. Aliás, só para falar do gol do Pedro. Vai lá. Que golaço. Golaço, né? Assim, o drible ultra marcado e a finalização na solução rápida. O nível técnico muito alto. Ali é recurso, Um dos artilheiros do campeonato, né? Agora Pedro e Viveiros, né? Sim. 2 com 11 gols. Não, ali é o improviso, né? Porque ele primeiro vai trombando, a bola vai batendo ali, mas na hora que a bola gruda no pé dele, ele é um drible curto, rápido, e o tempo para tomar a decisão ali também é muito curto. Então, assim, é muito recurso num jogo que hoje... Agora você olha o 4-0, mas a primeira meia hora de jogo estava enroscada ali, né? Inclusive, a primeira grande chance foi do Giovanni Augusto ali, que o Rossi pegou. Aí depois é isso, né, cara? Quando você tá com um time do tamanho do Flamengo, com jogadores que tem, você martela, não sai o gol, não toma o gol, desmorona, e aí você dá o segundo gol de presente da maneira que foi. Dois jogadores do mesmo time disputando a bola pra saber quem vai fazer o gol contra. Aí era questão de quanto ia terminar o jogo mesmo, né? E a nota positiva da entrada do Lohan, né? Porque o Lohan vai emprestado ao Pisa, quase não joga, né? Não se adapta, não ganha muita oportunidade e tal, mas é um jogador que no primeiro momento podia ser de novo emprestado, mas o Leonardo Jardim fala, não, peraí, deixa eu dar uma olhada. Né? E aí na hora que ele perde o Plata, ele lança o Lohan e o gol do Lohan também é um gol muito difícil, porque primeiro ele vai muito bem disputando a bola, né? Chegando na frente, mas na hora que ele pega o rebote de primeiro sem deixar a bola cair, é um gol muito bem executado e assim, um campeonato que disputam Flamengo e Palmeiras desse jeito, o jogo fora de casa é para entrar, como o Palmeiras entrou também. Um jogo que era mais difícil. Não se negocia com o resultado, não se negocia com o empate. Você sabe que ponto perdido é ponto perdido. Não tem empate bom fora de casa nesse tipo de jogo. E os dois encararam assim, é como tem que encarar mesmo. Acho que, sobretudo contra esses adversários. Concordo que o Coritiba é mais difícil, hoje a própria tabela mostra isso, do que a Chapecoense Lanterna. Desfalques importantes do Palmeiras. Então, e acho que desfalques importantes dos dois lados. É que do Flamengo, em geral, a gente nem nota tanto, porque o Flamengo tinha 5 desfalques importantes e mais o Arrascaeta, que obviamente começa no banco, porque também não tinha condição de começar o jogo. E, aliás, é uma boa notícia para o Flamengo também o fato dele ter entrado, ter jogado seus minutinhos. A gente lembra, ele não jogou na Copa do Mundo, ele esteve lá, mas acabou não jogando por uma questão física. Certamente teria sido utilizado, né? Acho até que se o Uruguai tivesse avançado, mas de qualquer forma é uma boa notícia para o Flamengo. A vitória, obviamente, os 3 pontos, até porque, como disse o Léo, a Chapecoense começou bem. Imagina o torcedor da Chapecoense que deve ter visto aqueles 10 minutos, 15 minutos iniciais, não foi mais que isso, né? Com uma alegria, com alguma pontinha de esperança, porque afinal de contas você tinha do outro lado o todo-poderoso Flamengo. O Giovanni Augusto tem aquela boa chance, que aliás é interrompida com uma grande defesa do Rossi. Sim. Aliás, eu estava pensando isso, né? Como é bom para certas figuras a parada também. Porque o Rossi termina a primeira parte do Campeonato Brasileiro questionado, criticado e tudo mais. Lembra que a gente questionava aqui se o Flamengo não teria que contratar um goleiro? Isso, no intervalo e tudo mais. Essa é uma sombra para ele. Então, e de qualquer maneira, eu acho que assim, foi importante ele voltar e esse tema já ter meio que sumido, e ele faz uma defesa importante naquele momento. É claro que mesmo que a Chapecoense fizesse 1-0, o mais provável era que tomasse a virada, tá? Mas o Rossi faz uma defesa importante, e aí depois um Flamengo que não estava conseguindo produzir muito, mas na qualidade individual daquele que foi certamente o melhor em campo, acaba fazendo aquele golaço do Pedro, e depois foi o passeio que a gente viu, né? Como disse o Léo, com o gol contra muito bizarro, talvez o mais bizarro do campeonato até aqui, mas foi um Flamengo que passeou em campo depois de ter feito 1-0, acho que era esperado. Onde o Flamengo não vai ser constantemente exigido pelo ataque adversário, onde vai importar muito construção de jogo, recuperação, quando o adversário tentar um contra-ataque, né? Saída de bola, porque aos momentos que a Chape adiantou a marcação, precisava ter qualidade de passe, o jogador vai se provando que pode ser usado mais vezes. E aí o sarrafo vai subindo, uma hora entra num jogo maior, outra hora a necessidade mostra para ele a chance de jogar, outra hora o técnico olha no treinamento e fala, aí é o olho do técnico, esse jogo é mais para ele do que para o Danilo, um jogo maior, e aí ele vai
mostrando que tem capacidade. Hoje ainda, eu tenho certeza que se a gente tivesse amanhã um clássico contra o Palmeiras, por exemplo, e os dois estivessem disponíveis, o Danilo jogaria e não o Vitão. O Pedro, olhando as características dos jogadores que foram convocados, era só ter mais intensidade sem bola, era só cooperar mais no jogo de marcação, era só ser um jogador mais coletivo. Ele não estava melhorando nisso? Tava, mas a gente não pontuava aqui no Linha que ele estava melhorando nisso? Vou dar um exemplo. Mas não estava pronto? O gol que o Pedro fez hoje não é um gol da característica do Igor Thiago. São jogadores diferentes. Eu acho o Pedro na área, quando a gente fala de qualidade, de trato de bola, ele é melhor que o Igor Thiago. Sim. Só que o Igor Thiago entregava várias coisas, né, no curto período dele na seleção e entregou no campeonato inglês, que é mais difícil que o brasileiro, coisas que eram essenciais para o jogo do treinador. Então o Pedro não foi... por uma escolha do Ancelotti, mais do que compreensível. Sim. Porque era só o Pedro oferecer um pouco mais, não é qualidade. Ninguém discute a qualidade do Pedro. Era só oferecer um pouco mais. E aí, quem sabe no treinamento não teria mudado a ideia do técnico, que mudou para os treinadores. Só pra gente mas lembrar, isso é só uma suposição. Porque, assim, obviamente, assim, quem fica de fora sempre vira a solução da seleção brasileira. Essa é uma regra. Ainda mais quando na quem volta fica de fora aí é forte. Quem fica de fora aí é um bom jogador. Sim. Esse cara sempre será a solução da seleção que perdeu uma Copa do Mundo. Mas é bom lembrar também que o Pedro, ele chegou a não ser titular com acho que os últimos 4, 5 técnicos do Flamengo. Ele não era titular com os técnicos o tempo todo, com nenhum deles. Com nenhum deles. Alguns foram mais fortes nessa decisão, como foi o caso do Felipe Luiz, né, que chegou a verbalizar o porquê. Verdade, isso que o Birner está falando, o Felipe Luiz chegou a falar com todas as letras. Ele verbalizou, olha, o Pedro precisa agir de uma outra maneira. Se ele agir de uma outra maneira nos treinos e, sobretudo, nos jogos, ele vai ganhar o espaço dele. Cara, e é bom que se diga, foi depois do Felipe Luiz falar isso e fazer o que fez, porque o Felipe Luiz foi muito criticado também quando ele toma essa decisão. Foi depois do Felipe Luiz falar o que falou, da maneira como falou, abertamente, expondo para todo mundo, que eu acho que o Pedro teve uma evolução considerável. Então, seria um absurdo o Pedro ter sido convocado para a seleção brasileira? De maneira nenhuma. Eu acho que, como disse o Birner, ele é mais técnico do que o Igor Thiago. Mas não é só a técnica que você busca, né? Senão você teria uma seleção completamente desequilibrada. Então, acho que não era absurdo ele ser convocado e não foi nenhum absurdo ele ficar de fora, porque agora é fácil apontar o Pedro como a solução, assim como o Neymar, que não joga futebol há 5 anos, era a solução, assim como o Endrick, que ainda é um garoto, era a solução para tudo, e assim vai. Então vamos para mais informações do Flamengo. Pessoal, o atacante Gonzalo Plata, que saiu de campo sentindo dores no joelho, passou por uma avaliação aí preliminar que foi constatado que não há nenhum tipo de lesão grave com o jogador e que as dores que ele sentiu durante o jogo provavelmente foram em decorrência do gramado sintético, né? Porque o gramado sintético todo mundo sabe que ele é um pouco mais duro e o Gonzalo Plata acabou aí sentindo dores no joelho e foi substituído aí, né? Para não ter nada grave com ele, não acabar causando aí uma lesão realmente grave no jogador. Ele vai passar ainda, né? Por uma reavaliação para ver se tá tudo certo realmente e vamos aí aguardar mais notícias sobre o Gonzalo Plata. E também, né, o Ayrton Lucas, cara. Ayrton Lucas ontem que fez uma péssima partida. Ele acabou falando ali na zona mista, né? Pedindo aí desculpa para a nação rubro-negra e admitindo que errou bastante. Ele que deu mole ali em 2 bolas. Uma o Léo Pereira tirou, outra o Rossi fez uma defesa. Ele estava bastante desligado no jogo, cara. Não sabemos se é fora de ritmo, não sabemos aí o que está acontecendo com ele. Mas o importante é que ele pediu aí desculpas, né? Veio aí a público na zona mista deixar algumas declarações aí explicando. Tem que melhorar na parte defensiva e em outros fundamentos aí do jogo, né, pessoal? Agora é aguardar e vamos ver essa melhora aí do nosso jogador, nosso lateral esquerdo, Ayrton Lucas. E também, né, fim da negociação do Flamengo com o David Romero, né, que joga no Tigres. O Boto, em entrevista ontem, falou aí sobre o jogador e disse que o Flamengo não está em busca do David Romero, né? Não existe nada entre Flamengo e o jogador, acabando aí de vez com algumas especulações que estavam acontecendo aí na mídia, né, na mídia brasileira. E essas aí foram as palavras do José Boto. Não sabemos, né, se é alguma estratégia aí para manter as coisas em sigilo ou se realmente o Flamengo
não procurou o David Romero. E para finalizar, galera, reunião aí, né, com o Flamengo, o Thiago Almada junto com seus empresários marcaram aí uma reunião com o Flamengo nesse final de semana, cara, provavelmente aí no sábado, para estar alinhando todos os detalhes do contrato e assinar, né, o contrato aí com o Flamengo durante 4 ou 5 temporadas, vamos saber aí ainda. E realmente o Flamengo fazendo aí um ótimo movimento já para garantir os jogadores, já para começar a treinar, entrosar com os jogadores. E agora é aguardar o José Boto fechar essa contratação aí junto com o presidente e deixar o elenco do Flamengo ainda mais forte. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, gostou das notícias, das informações, não se esqueça de deixar aquele like para estar fortalecendo. Fiquem todos com Deus, até a próxima e valeu!